Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de abordar com vocês uma temática bastante importante e que deveria ser alertada, deveria ser falada como um assunto de visão holística, ou seja, de interesse de todos, de toda a população mundial, que é nada mais, nada menos que a educação ambiental. Educação ambiental que muitas vezes tem sido defendida pelas ONGs, por outras estruturas organizacionais da sociedade, mas que ainda não foi levada a sério como um todo pela classe política, pelas pessoas que realmente poderiam fazer algo diferente, no sentido de estar levando este assunto da periferia de nossas conversas para o centro. Uma prova disso é que as escolas muitas vezes ainda tratam a educação ambiental como um anexo da educação como um todo, né? Quando na verdade deveria desde criança se trabalhar a ideia de que nós, seres humanos, dependemos tão somente a vida do ser humano aqui no planeta depende tão somente da mudança de mentalidade das atividades que nós realizamos, de modo que a gente possa em tudo o que for fazer colocar essa questão ambiental, saber que as nossas atividades antropológicas elas têm impacto direto sobre as condições de vida no planeta, né? Outra coisa que precisa ser retirada da nossa mente, e isso seria muito interessante ser abordado nas instituições, nas escolas propriamente ditas, é a questão de que todas as ações do ser humano que visem um retorno financeiro, capital, ela vai gerar um impacto na natureza, né? Temos que tirar da mente de que o ser humano é um animal que está no topo da cadeia, que pode dominar toda a criação, toda a natureza, tudo que está em volta, a seu bel prazer, a sua necessidade, né? Quando na verdade a gente sabe que o maior patrimônio que existe para nós e para o planeta são as áreas ambientais, as matas, os rios, todas essas estruturas que formam os biomas, que formam os ecossistemas, elas são de suma importância para a riqueza maior que nós podemos dizer que temos, que é necessariamente a vida. Né? Não adianta que um homem, uma nação, um território, ele ganhe financeiramente, mas ele perca em qualidade de vida. Né? Então nós temos que tirar isso, temos que buscar sim a melhoria de vida, mas essa melhoria de vida ela não necessariamente está nas questões financeiras e por si só. Né? Ela necessita bastante da questão da preservação ambiental, da educação ambiental, que nada mais é do que fazer o indivíduo entender que como integrante da natureza, como integrante desse meio do planeta Terra, nós devemos cumprir uma convivência harmoniosa com as demais formas de vida, com os processos biológicos, químicos, físicos, que já se encontravam aqui antes do desenvolvimento da nossa espécie. Né? Então, se nós queremos nos manter aqui, nós precisamos entender isso. Né? Se propaga muito a questão do efeito estufa, a questão do fim da vida no planeta Terra. Então, isso aí nós temos que corrigir e entender que se tem uma vida que está ameaçada, é a nossa. É claro que o ser humano destrói bastante espécies, agride bastante áreas naturais para seus empreendimentos, como hidrelétricas, rodovias, enfim, exploração de combustível fóssil, entre outros. Né? Mas nós devemos entender que nós estamos aqui apenas como mais um integrante, somos apenas mais uma espécie integrante. E se nós não atentarmos para isso, daqui a pouco as outras espécies que conseguirem escapar da nossa péssima ação, elas vão continuar. Né? Diversos ciclos, os cientistas já apontam há muitas décadas, diversos ciclos de vida, eras, vamos chamar assim, já aconteceram aqui no planeta Terra.
né? E as diversas formas de vida elas foram se adaptando, algumas espécies que não conseguiram foram realmente extintas e hoje a gente conhece através dos fósseis, né? Mas outras conseguiram evoluir e permanecem dando continuidade à vida no planeta, né? Então nós temos que entender que nós também somos sujeitos a isso, né? E seria uma catástrofe o desaparecimento do ser humano, porque ia ser a primeira espécie que se autodestruiria, né? Enquanto as outras espécies elas procuram organizar, equilibrar, estabilizar as relações biológicas que acontecem no planeta, o ser humano muitas vezes trata de quebrar essas cadeias, trata de danificar o natural, né? E erroneamente, repito, o ser humano pensa assim, age assim porque pensa que, sendo ele o senhor de tudo, de todas as formas de vida, ele pode estar destruindo, ele pode estar entrando com diversas empreitadas nos meios naturais e, consequentemente, aliás, em busca de dinheiro, né? Em busca de dinheiro. Agora, eu gostaria de deixar claro aqui que essa minha fala não é uma crítica ao capitalismo, de modo algum. Porque se o capitalismo tem esse caráter, outros sistemas também têm. Outros sistemas estão aí, mostram que são falidos nesse sentido, do mesmo jeito. O que eu estou falando aqui não tem nada a ver com capitalismo, socialismo, comunismo e tantos ismos que o ser humano criou. O que eu estou falando aqui é dessa visão geral, que independente da posição política, independente da classe social, independente das condições financeiras, as pessoas ainda têm, né? As pessoas ainda pensam que são superiores, independente do grupo a que pertençam, mas ainda acham que são superiores no que diz respeito à natureza, né? Que erro, né? Que erro. E uma das provas disso é que, como eu falei no começo, as escolas ainda não abordam este assunto como um assunto central, como um assunto primordial na geração de futuros cidadãos e cidadãs comprometidos com a causa ambiental. Aqui também eu não tenho o objetivo de dizer que vamos ser militantes, vamos ser protestantes no que diz respeito às estruturas que já existem. Não, eu estou falando de uma forma passiva, que as pessoas passem a entender a necessidade que temos de preservar, de guardar, de cuidar daquilo que é o nosso meio de vida, né? O ambiente é nosso meio de vida realmente, né? Então é isso que eu estou frisando, né? Não necessariamente a questão de militância, a questão de movimentos, de modo algum. Eu até entendo, já vi algum autor, esqueço qual foi, mas eu já li um autor que diz assim, que no dia que o ser humano entender a necessidade de preservar o meio ambiente, será desnecessária a ação de ONGs, né? A ação das ONGs que hoje dão um exemplo digno, com diversas atividades aí mostrando a preservação ambiental. Não estou menosprezando o trabalho delas, mas eu concordo quando esse autor diz que quando o ser humano entendesse realmente todas as suas relações, toda a sua influência no meio ambiente, na natureza, e procurasse viver de modo harmonioso, socialmente, biologicamente, quimicamente, fisicamente, né? Ele poderia estar seria desnecessária a ação de ONGs, a ação de militantes, a ação de pessoas que buscam a melhoria, que buscam que a gente atente para isso, né? Então que essa nossa conversa de hoje ela possa despertar o seu interesse por estudar questões alusivas à educação ambiental. E não só estudar, mas que a gente possa aprender, que a gente possa compartilhar, que a gente possa levar para outras pessoas, né? Porque isso é em cadeia, né? Tem que ser as comunidades, o indivíduo tem que entender o seu papel na sua comunidade e assim sair espalhando, vivendo, para depois os outros passem a se espelhar em você e também continuar vivendo daquela forma e assim a comunidade se transformar e em ação em cadeia o mundo se tornar um ambiente mais
educado no que diz respeito às questões ambientais, né? Então fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu alerta. Espero que vocês tenham gostado dessa temática escolhida hoje, fugir um pouco dos temas que a gente aborda aqui no canal, mas aqui a gente precisa, enquanto seres humanos, enquanto pessoas integrantes, a gente precisa atentar para isso também, né? Então vamos esquecer essa história de que o nosso sucesso profissional, o nosso sucesso financeiro depende exclusivamente da degradação dos recursos naturais. Isso não é verdade. A maior riqueza do Brasil ainda é a floresta amazônica, a maior floresta